Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Destinos em Família. No vídeo de hoje eu vou falar sobre intercâmbio. Você já ouviu falar ou já considerou a ideia de fazer um intercâmbio? Se sim e você ainda tem algumas dúvidas, fica até o final desse vídeo. Eu vou falar sobre os principais tipos de intercâmbio e depois dar um pouco mais de detalhes do principal intercâmbio, ou pelo menos o que é o mais procurado, que é o intercâmbio de idiomas. Você vai ouvir falar dele em alguns lugares como Language Exchange, intercâmbio cultural. Dependendo da agência, eles usam nomes diferentes, tá? Mas a finalidade e o propósito é o mesmo. Desde já, curte o canal aí, se inscreve, compartilha e manda esse assunto para mais pessoas. Bom, pessoal, como vocês já perceberam aí, o nosso canal trata de destinos, viagens, passeios em família, certo? Com os nossos filhos. Mas nada impede, nós achamos legal, né, de abordar esse assunto do intercâmbio, pois trata-se também de uma viagem, né? Eu, particularmente, tive essa experiência sozinho em 2017, mas você vê durante o intercâmbio que existem casais que vão junto, e até mesmo famílias, então não foge do foco do nosso canal aqui, que é Destinos em Família, né? Tem programas que o pai vai pro intercâmbio de idiomas, aprimorar o idioma, e o filho vai pro high school, que é o ensino médio no exterior. Então tudo é válido, tá? Então vou estar trazendo para vocês hoje os principais tipos de intercâmbio. Vou falar bem resumidamente, porque o foco é o intercâmbio de idiomas, que é o mais procurado, né? E caso vocês tenham interesse, depois vocês colocam nos comentários, quero saber mais sobre o high school, sobre o au pair ou outro tipo de programa, e eu faço outros vídeos exclusivamente para eles, tá bom? Para não prolongar muito o assunto. Então vamos lá. Começando da nossa lista aqui, o primeiro programa é o High School. O High School é o ensino médio no exterior. Tem duração de 6 meses a um ano. E uma importante informação, recomendação, é que o jovem ali, né, adolescente que está terminando o ensino fundamental, ele já procura informações do High School, né, pelo menos com um ano antes. Por quê? O período letivo da maioria dos países é diferente do Brasil. Nós aqui geralmente começamos em janeiro, fevereiro, vai até novembro, dezembro. Lá é diferente. Então, para que você possa fazer uma agenda legal, um planejamento tanto financeiro quanto de tempo, já vai pesquisando um ano antes aí para você terminar um estudo aqui e já começar outro no exterior, para que você encaixe certinho a sua agenda e não fique um longo período sem estudar, tá? Um outro tipo de intercâmbio também aqui, que é muito procurado, é o au pair. Eu nunca vi para homens, tá? Geralmente é para mulheres, né? Não sei, pode ser que tenha mudado isso, vale a pena a pesquisa aí. Mas envolve mulheres entre 18 e 30 anos, e em alguns lugares eles chamam de babysitter, que você vai preencher alguns requisitos, vai para outro país, geralmente os Estados Unidos, e você vai cuidar dos filhos daquela família, né? É muito parecido com aquelas coisas que a gente vê em filmes americanos, uma mulher que tem um carro ali, leva o filho do casal ou os filhos para a escola e busca e cuida, né? Então é um programa muito legal também. Tem duração de um ano, pode ser por 2 anos, né? Se você decidir prolongar a sua estadia lá. E essa é outra opção muito legal também. Tem o trabalho e estudo, para adultos que desejam trabalhar legalmente enquanto estudam. E é muito comum na Austrália, Irlanda e Canadá. Assim como eu disse do high school, ou até mesmo au pair, vale a pena você pesquisar meses antes, ou quem sabe um ano antes, e ver quais são os requisitos, quais são os trabalhos que eles ofertam, né, qual o tipo de curso que mais se adequa a você aí, para que você tenha tempo tanto de estudar, tanto de trabalhar, né, e fazer o seu planejamento. Também os voluntariados, né, que são serviços que vocês vão fazer em comunidades, projetos ambientais. Geralmente eles oferecem hospedagem e alimentação em troca de trabalho, tá? Essa parte de voluntariados envolve muitos países também ali na região do continente africano. Então, comunidades carentes, né, que tem uma certa ali dificuldade, pessoas mais carentes, e também esses projetos ambientais envolve tanto a parte da natureza, da flora, mas envolve também a fauna, né? Alguns envolvem animais que são vítimas de caça ilegal, e as pessoas vão lá, fazem um serviço acompanhando o veterinário, né, para resgatar aqueles animais, cuidar deles, e depois voltar eles assim na natureza, reinseri-los na natureza, certo? Bom, primeiramente, o que é intercâmbio de idiomas, né? É um programa que você vai numa agência, você está estudando inglês, espanhol, francês, alemão e outros idiomas também tem, são menos comuns, mas existem, tá? Mandarim, japonês, por exemplo. E daí você vai ter todo o suporte ali da agência,
Ah, eu quero ir para determinado país para praticar meu idioma por tal duração de tempo, quero investir tanto, essas são as minhas condições, quero ficar em tal lugar, tal hospedagem. Os detalhes a gente vai falar a seguir no vídeo, tá? Mas resumidamente é isso. Você vai sair do seu país, vai para outro país de escolha, e chegando lá você vai poder aprimorar o seu idioma, tá bom? Através do curso e através da vivência no exterior. Isso, resumidamente, é o intercâmbio de idiomas. E aí você pode me perguntar, mas é efetivo? Você realmente melhora? O que eu tenho para responder é sim. Por quê? Se você pegar uma escola aqui no Brasil, ou seja, um professor particular de idiomas, você geralmente estuda 2, 3, 4 horas por semana ali, tá? Quando você vai numa agência procurar um curso de idiomas, um intercâmbio, a duração ali semanal é de 8 horas, 10, 15, 20. Na época eu optei por 20 horas semanais. Então você imagina, você já está em outro país em que você tem que viver o idioma deles, o inglês, o espanhol, o francês, que seja. E você ainda fica na escola 20 horas por semana. Então chegava nas aulas 8 horas da manhã, saía meio-dia. Tem algumas pausas ali, né? 2 pausas para o café, para a água, mas mesmo assim você fica muito tempo ali na escola e lendo e falando e conversando. Então não tem como você não melhorar, tá? Aí já vai outra dica importante. Tem quem vá e sinta que a melhora foi pouca. Mas o que acontece muito, principalmente com brasileiro, quando chega lá em outro país, encontra outro brasileiro, eles começam a falar em português, né? Então não façam isso. Essa era uma recomendação também muito importante, tanto da agência quanto dos professores lá, que eles já tinham a visão disso, né? Então você chegou em outro país e você vai encontrar, tem muitos brasileiros por lá, dê essa opção a ele, a pessoa que você conheceu, ele, olha, vamos falar em inglês, em francês, em alemão, independente se vai falar errado, se a pronúncia não tá boa, não tenham vergonha, tá bom? Porque senão você vai passar o seu intercâmbio falando português e vai voltar para cá sem nenhum resultado. E outra parte, outra vantagem muito boa do intercâmbio é a cultura. Então você vai fazer amizade com japoneses, sul-coreanos, ucranianos, como foi o caso lá, eu conheci um ucraniano, francês, italiano. Então cada um tem um jeito de falar inglês ali, né? Lógico, o inglês do jeito certo. Mas cada um tem um sotaque ali, um jeito de falar. Então naquela dificuldade de entender cada um, você vai aperfeiçoar o seu listening. Então, você escuta um sul-coreano falando inglês, é bem difícil de entender, o italiano, o francês. É a mesma coisa de pegar esse pessoal todo e colocar no Brasil. Se ele for no Nordeste, ele vai ter uma dificuldade. No Rio, já tem outras gírias, outro jeito de falar. No Sul também. Em São Paulo também. Então, é mais ou menos essa ideia aí. Então, façam amizades com mais nacionalidades, né? Isso é bom para o seu network também, para você entender da cultura global, e você vai, em qualquer país, acredito eu, né, você vai ficar maravilhado com a cultura que você vai ver ali, com as comidas, os lugares para passear, as amizades. E lembrando, se for amizade com um brasileiro, né, converse com ele, com ela, fala, ó, vamos falar inglês, vamos buscar falar inglês, esquece o português nesse tempo que você vai estar fora, tá bom? Para que seja um programa efetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é aprender, aperfeiçoar, seja a sua escrita, a sua fala ou a sua compreensão do idioma. E quais são os idiomas disponíveis? Então, aqui nós temos o inglês no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Irlanda, Malta e Austrália. O espanhol você tem tanto na Espanha, mas também tem na Argentina ou no Chile, caso deseje ir para uma localidade mais próxima, né? E o custo também vai ser menor. O francês você vai conseguir na França ou em Quebec, no Canadá, pois tem regiões do Canadá lá em que eles falam francês. E o alemão, tanto na Alemanha quanto na Áustria. Então, esses são os principais países, as principais escolhas, mas tem outros também, tá? Mas geralmente são esses que as pessoas escolhem mesmo. Então, no vídeo aqui, nós já falamos sobre alguns tipos de intercâmbio, o que é, né, o intercâmbio de idiomas, os países e os idiomas disponíveis, lembrando que tem outros também, vale a pena consultar a disponibilidade, tá bom? E os benefícios, você só não vai melhorar se você não quiser, né? Então a dica importante aqui é converse inglês com qualquer um, até mesmo com os brasileiros. Fuja do português quando você estiver no seu programa de intercâmbio, tá? Agora vamos falar sobre a hospedagem. Onde que eu posso ficar? Onde que eu vou dormir? Onde que eu vou morar durante esse tempo? Tá bom? Você tem a opção de homestay, que é a casa de família, tá? Que foi a opção que eu quis, né? Na época que eu me programei. Então você vai ali para uma casa,
a agência vai te passar certinho o endereço, vale a pena você comprar também o transfer, já está incluído no seu pacote, porque, por exemplo, eu cheguei num domingo à noite, como que você vai sair de domingo à noite de um aeroporto para totalmente perdido num país novo? Então, cheguei lá, já tinha um carro esperando, com a plaquinha com o meu nome, entrei no carro e já me levou direto para a residência. Então, vale a pena você pegar o transfer pelo menos na ida, tá? Dependendo do horário que você vai chegar no aeroporto, ele vai deixar você na porta da casa, ou do apartamento, ou da residência estudantil. Na época também a residência tinha a opção de meia pensão, então eu tomava café cedo na residência e também tinha a opção de almoçar lá, né? Já estava incluso naquilo que eu paguei. E pela comodidade, né? A homestay ou a casa de família é considerado mais imersivo. Então conversei bastante com o pessoal da casa, criei uma amizade que dura até hoje, né? Ainda tenho contato deles. E eles me davam dicas valiosas, me ajudaram bastante, né? Então, assim, tinha um pouco de insegurança ainda por estar indo sozinho a primeira vez, eu achei mais confortável, tá? Esses são os prós. Os contras, tem pessoas que já falaram que não foram tão bem tratados pelo host father ali, né, que é o pai que você tem durante aquele tempo, ou a host mother. Então tem gente que fala, eles não foram tão cordiais, tão legais, enchia o saco quando demorava no banho, né, e parece que estava meio incomodado. Eu, particularmente, não tive essa experiência, mas tem gente que fala assim, tá? Então, acho que é um pouco de sorte também. Eu fiquei numa família tranquila, que me ajudaram, conversaram, né? Também, às vezes, a pessoa reclama mais vai de você fazer a sua parte. Na residência, na casa de família, você tem, assim, é mais imersivo, você tem o suporte deles, mas é a casa deles, então tem que respeitar. Então, eu nunca cheguei depois da meia-noite, o máximo que eu cheguei foram, assim, acho que 11 horas da noite, né? Chegava, entrava, não fazia barulho, o quarto que eu tinha eu sempre arrumava quando eu saía, né? Então foi tranquilo. Até eu lembro quando eu vim embora, o dono da casa lá falou que eu fui um dos mais tranquilos intercambistas que ele tinha recebido lá, né? E é uma família que era acostumada e que gostava de receber os intercambistas, tá? E também em relação à segurança, você que é pai, meu filho vai ficar na casa de família, é seguro? É seguro sim. Porque as famílias, elas são, não é qualquer família, elas têm um cadastro ali com a agência no exterior, e elas já fazem parte daquilo, é tudo mapeado, não vai para casa de qualquer um, certo? Então é seguro sim, tá? Mas tem esses prós e contras aí. Eu, particularmente, só tive prós, nunca tive problema, né, nesse tempo que eu fiquei, não tive problema com a família lá. A outra opção de, de estadia, de residência ali, de moradia, é a residência estudantil. Aí os prós é o contrário da casa de família, você tem mais liberdade. Então, geralmente, a residência estudantil tem mais jovens juntos ali, de diferentes nacionalidades, né? E como prós, mais liberdade, você pode chegar a hora que você quiser, né? Você não precisa ser uma casa de família que você tem um horário para chegar. E também, geralmente, eles se juntam e dividem despesas, vão no mercado, compram uma alimentação juntos e dividem, fazem passeios juntos, pacotes de passeios juntos, né? E também a questão de estar com outras pessoas mais próximas, igual só tinha contato na escola ou depois da escola, você está o tempo todo com outras pessoas ali, né? Conversando. E como contra, não saberia avaliar, pois eu não fiz parte dessa residência, tá? Mas eu acho que o contra, se eu fosse colocar, considerar, acho que seria muito barulho, muita bagunça. Geralmente pega mais jovens ali, adolescentes, e às vezes alguns bebem a mais, enche o saco e tudo, sabe? Então acho que olhando por esse lado, a residência estudantil é um pouquinho assim, tem muita liberdade, entendeu? Então eu não aconselharia. Eu optaria ainda, se fosse hoje, por uma casa de família, certo? E como terceira opção tem o apartamento, que daí geralmente é exclusividade para uma pessoa ou duas, um casal, se for o caso, né? E é para as pessoas assim já de uma certa idade a mais, que querem mais tranquilidade, durante o dia trabalhou, estudou, chegou no seu apartamento ali, dormiu, no outro dia sai de novo para sua rotina, tá? Então são essas três opções que eu falei: casa de família, a residência estudantil, né? Várias pessoas juntas ali dividindo as despesas, e o apartamento, algo mais exclusivo, algo mais, né? Tranquilo ali, silencioso, vamos dizer assim, né? Usar esse termo. Então, entre essas três aí, eu falei aqui resumidamente, mas pesquise, vejam pessoas que já tiveram essa experiência, de repente vão falar, não gostei de casa de família, vai para isso, vai para aquilo, faça isso, fique em tal lugar, tá certo?
Então, espero que isso tenha ajudado, que vocês possam aí tomar as decisões de vocês quando se programarem para o intercâmbio. Dito tudo isso, pessoal, aqui vão algumas recomendações, né, mais pela parte da experiência. Quando eu fiz esse intercâmbio em 2017, o país de escolha foi a Irlanda, certo? E eu estava ali no nível avançado de inglês. Quando eu cheguei lá, nos 2, 3 primeiros dias, confesso que bateu um pouco de desespero. Eu achei que eu estava ou no país errado ou que não tinha estudado inglês direito. Eu achava que sabia e não sabia nada. Mas era a questão do sotaque, tá? Se eu não me engano, só na Irlanda existem 52 sotaques diferentes. Então, o inglês britânico ali, o inglês europeu, ele é bem diferente do americano, do canadense. Então, veja a sua opção aí. Se você for escolher os Estados Unidos, se tiver os Estados Unidos como destino, provavelmente você vai ter um desempenho melhor. Mas isso não foi impeditivo, tá? Passou esses 2, 3 dias ali, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e consegui fazer um bom curso, aprender bastante na escola, durante os passeios lá, tá bom? Então essa é só uma dica, cuidado com o sotaque. Ah, vai para tal país, já procura entender se tem muita diferença do inglês que a gente aprende aqui, que geralmente é o americano nas escolas, certo? Outra dica também bem legal, se você for para os Estados Unidos, um exemplo só, os Estados Unidos é um país grande, então pode ser que você faça passeios ali no final de semana entre cidades ou estados, dependendo de onde você está. Já na Europa, por ser um país pequeno, os países pequenos, vale a pena você considerar fazer um passeio já em países da proximidade. Ah, como assim? Na primeira semana lá, eu estudei, chegou o final de semana, fiquei por ali mesmo, aí passei por castelos, pubs, parques, fui em diversos lugares. Mas daí na semana seguinte eu percebi que o pessoal estava se movimentando para ir para outros países. E daí eu fui procurar saber, né? Chegava o final de semana, um pessoal que estava na Irlanda ia para a França, outro para a Inglaterra, outro para a Holanda, e daí me despertou interesse. Aí conversando com a dona da casa lá, ela falou, ah, é legal, e me recomendou ir para a Inglaterra, né? Já estava estudando inglês, tudo. E aí vai uma outra dica importante, procurar as companhias low cost. No caso da Irlanda lá tem a Ryanair, né? E ela oferece ali, diferente do Brasil, que a companhia low cost não emplacou até hoje, lá tem muito disso. Então você vai pegar de sexta a domingo um pacote para outro país, inclui o voo de ida e volta e a hospedagem, e sai a preços assim que compensam muito, bem baratos. Então eu vi que compensava, o dinheiro que eu tinha levado foi suficiente, e chegou numa sexta, tive a oportunidade de ir para Londres e voltei no domingo, conheci alguns pontos lá também, tá? Passei pelo London Eye, pelo Tower Bridge, pelo Big Ben, e ainda sobrou um tempo que eu não sabia o que fazer, né? Falei, tá sobrando bastante tempo, já conheci tudo que eu queria aqui. Ainda deu para visitar o museu, os estúdios Warner Bros. Do Harry Potter, que era um pouco mais distante, tá certo? Então, eu tenho, vendo esse vídeo agora, tenho pretensão de ir para a Irlanda, um exemplo, ou para a Inglaterra. Considere conhecer mais de um país nessa viagem, porque é viável e tem condições sim, tá? No caso, na época, eu não me programei para ir para outro país, mas quando você for numa agência, a agência já sabe o custo de vida daquele país, eles têm uma lista ali, uma tabela. Então eles vão falar, você vai ficar 4 semanas, aproximadamente um mês, 28 dias, leva tantos euros, ou dólares, ou libras, ou outra moeda por dia. Então você calcula ali, leva aquele montante, chegando lá, você se localiza, eu tô aqui agora, na Irlanda. Eu tô um dinheiro aqui que eu tô vendo que não vai usar, que vai sobrar, vou para outro país, né? Também tivemos a oportunidade de ir ali na fronteira ali com a Irlanda, na Irlanda do Norte, visitar o Belfast, né, que é a capital lá, e conhecer o Museu do Titanic. Então, eu que programava ir para um país só, em uma viagem, surgiram ali a oportunidade de ir para mais 2 países. Então, esse é um benefício muito bom para quem vai para o continente europeu, tá bom? E ainda falando sobre o dinheiro, quanto dinheiro que eu vou levar, tá? A agência, ela instrui perfeitamente em tudo. Ela vai falar quanto de dinheiro você vai levar, as recomendações, o seguro que você tem que ter, né, que é o seguro saúde, que é bem barato também, entre 100 e 200 reais a maioria deles, para você ter uma assistência médica no exterior. Geralmente não acontece, né? Acontece mais em países, por exemplo, como a Austrália e Nova Zelândia.
Às vezes a pessoa vai se aventurar, um país que tem muitos esportes radicais, então às vezes acaba utilizando por alguma coisa ou outra, né? Mas nada grave assim, certo? Então, o tempo de planejamento também é muito importante. Comecei a me planejar pouco mais de um ano antes, fui juntando dinheiro ali para levar, parcelei o curso, a hospedagem, né, e a passagem de ida e volta. Então, quando chegou a época da viagem, estava tudo pago, o dinheiro estava junto, estava guardado já na conta ali, tudo que eu precisava estava tudo no jeito. Então, o que impede muitas pessoas, às vezes, de ir também é o tempo. Falar, mas vou gastar 20 mil reais, mas não é 20 mil reais mês que vem, não é 20 mil reais daqui 2 meses, é daqui um ano. Ah, mas um ano é muito próximo, pode ser 2 anos, né? O tempo passa tão rápido, quando você vê, já passou 2 anos, está chegando o dia de você embarcar e ir para outro país, certo? Agora, uma das dúvidas mais frequentes, né? Geralmente, quando você está conversando com uma pessoa sobre um intercâmbio ou qualquer outro assunto, uma das primeiras perguntas que vem, mas quanto custa? É caro, não é caro? Isso é muito relativo, né? Eu vou falar da minha experiência. Foi mais de um ano se programando, pagando ali, parcelei, né, a passagem de avião, a hospedagem, o curso, e paralelamente a isso eu fui juntando dinheiro ali todos os meses para alimentação, passeios, como eu disse, né, tudo isso a agência de intercâmbio vai dar nas tuas mãos. Falar, ó, você precisa disso, guardar tanto de dinheiro, dá para você parcelar isso, dá para você pagar isso à parte, não sei o quê, tá? Então, vale muito a pena. Eu vou pegar como exemplo a Irlanda aqui, para você ficar um mês lá, incluindo a passagem de ida e volta, a hospedagem e o curso, varia entre 12 a 20 mil reais. Ah, mas por que tem essa variação toda? Aí vai do que eu citei aqui, a carga horária. Se você optar por um curso de 8 horas semanais, é um valor. 20 horas semanais, já é um valor um pouquinho mais extenso. Ah, eu quero. Tem a classificação das escolas também. Todas são boas, tá? Mas tem algumas que são destacadas. Mesma coisa se pegar uma escola aqui no Brasil. Algumas têm um nome a mais, uma história a mais, um suporte a mais, a estrutura, a localidade. Tudo isso influencia. Uma é mais próxima ali de Dublin, né, no centro, outra é um pouquinho mais afastada, você tem que pegar o trem. Então, tudo vai levar em consideração para o custo final. Mas a recomendação que eu daria, sem dúvidas, é faça, né? Se você pensar em 12 mil, mês que vem, 12 mil por mês que vem é algo intangível. Mas considera daqui a um ano. Você teria condições hoje de investir em algo de 12 mil que daqui a um ano vai fazer diferença para você? Ah, é 20 mil reais que eu quero fazer. Considere 2 anos, né? Um ano, 2 anos passa muito rápido. Então você está juntando um pouquinho de dinheiro hoje, juntou durante um ano e meio, faltando 6 meses, vai numa agência, se informa, parcela, coloca dentro do seu orçamento e faz, pois você não vai se arrepender, certo? Outra dica importantíssima, pessoal, isso aí envolve o dinheiro de vocês. Já aconteceu, se vocês pesquisar na internet, agências que surgiram do nada, oferecendo intercâmbio, estágio, trabalho, e com muitas promessas e ofertas para o exterior. E as pessoas foram ali e o valor era muito baixo, então suspeite disso, tá? Ah, vou pagar 12 mil, vou pagar 20 mil, mas vai ser em uma agência, você vai ter suporte, você vai ser ajudado, até detalhezinho, chip de celular, quando você chegar lá, você vai na agência deles lá, na filial, eles te dão um chip, te ensina a cadastrar, como falar lá, como eles vão te dar um mapa, vão te instruir em tudo, a agência é excelente, tá? Aproveitando, já vou deixar aqui a minha recomendação, é a CI Intercâmbio da época que eu usei, é uma das maiores, uma das mais reconhecidas do país, tá? Então, voltando ao assunto, surgiu a agência que oferecia tanta coisa assim por um valor 6, 7 mil. Muitas pessoas ali foram, fecharam o programa, né? Pagaram e a agência desapareceu. Então, por falta de instrução, a pessoa foi ali, investiu 6, 7 mil, perdeu, nunca mais viu aquele dinheiro, a agência desapareceu. Se ela tivesse um pouquinho mais de paciência, ela ia pagar o dobro daquilo por algo que é certo. Então, existem outras agências de intercâmbio, mas antes pesquisem aí no site, entrem na página delas, vejam a recomendação no Reclame Aqui, conversem com pessoas que tiveram experiência com ela, um colega seu, um conhecido, um amigo, e vão naquilo que é certo, tá bom? Não desconfiem de algo que está muito barato. Para você ter uma ideia, uma passagem hoje para a Europa aí,
vai de 3.500 a 7.000, dependendo ali, tá? Então, se você pegar uma agência que vai oferecer o seu programa inteiro por 7.000, aí você já vê que é uma mentira, né? Só a passagem já tem um custo elevado ali, tá bom? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, espero que tenha abordado os principais assuntos aí, os principais tópicos para que vocês possam ter como base aí. Ah, eu quero fazer, vai ser meu primeiro intercâmbio, mas estou com medo. Não tenha medo. Mais importante, planejamento, 1 ano antes ou mais, tá? Cuidado com agências de intercâmbio aí que oferecem algumas promessas aí, valores muito baixos, desconfie disso. Vou reforçar isso, vou bater na tecla novamente. Vá atrás de agências que já estão há anos no mercado, que são reconhecidas. Coloca nos comentários se você já fez um programa de intercâmbio, o que você achou, o que você gostou no país, o que você não gostou, recomendaria ou não. Curte o vídeo aí, se você gostou do conteúdo, tá bom? Se você acha que faltou alguma coisa que eu poderia ter falado aqui, escreve nos comentários também, para que a gente possa estar melhorando. E até a próxima.